Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículos 1 a 10. Essa é a nossa leitura. E também o texto base do sermão desta noite. Lucas capítulo 17, de 1 a 10. Prestem bastante atenção nessa que é a palavra da salvação. Lucas 17, de 1 a 10. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Vamos orar. Santo Deus, que palavras maravilhosas, palavras que já da leitura confrontam a nossa forma de resolver conflitos. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua sabedoria, não só teórica na palavra, mas tão prática. Obrigado, ó Deus, porque esse texto ele não é difícil de ser compreendido, mas ele é tão difícil de ser praticado. Nós sabemos exatamente o que o Senhor requer de nós nesses versículos, ó Deus, mas não conseguimos exercitar tudo isso em nossas vidas cristãs. Tende misericórdia de nós. Ensina-nos, ó Deus, hoje, mais uma vez, o valor do perdão. O que é pedir perdão e o que é perdoar. Ensina-nos, ó Deus, mais uma vez, essa noite, o valor da exortação, da repreensão e do fruto maravilhoso que deveria surgir todas as vezes que isso acontece, o arrependimento verdadeiro. Ó Deus, livra-nos dos escândalos, mas quando eles vierem, ó Deus, ajuda-nos a tratar deles como a tua palavra nos ensina, e não como o mundo, a carne e o diabo querem tratar. Tende misericórdia de nós, nós te rogamos, ó Deus, que haja perdão nessa casa hoje à noite, mais uma vez,
não só para crentes desobedientes à tua palavra, mas para aqueles que ainda entraram aqui sem Cristo Jesus e ainda não provaram o que é o perdão e por isso não podem perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua vontade em todas as coisas e que no final nos dê a força de dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que éramos obrigados a fazer. Te oramos e te pedimos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que vocês geralmente resolvem conflitos? Nessa semana que passou, nós tivemos um exemplo da nossa presidente em seu discurso na ONU, sugerindo a forma como deveríamos solucionar o problema do Estado Islâmico. Você já deve ter visto na internet, sabe que pelo menos na internet várias pessoas foram degoladas por esses homens que querem um Estado completamente desligado de qualquer coisa que não o Corão, que não as regras muçulmanas. E aí, todo o mundo, em grande desespero diante disso, se une para bombardear algumas regiões, alguns pontos específicos do Estado Islâmico. Mas a nossa presidente, criticando esses bombardeios, sugeriu que a melhor maneira de se lidar com esse tipo de pessoa é o diálogo. Será que ela pensaria a mesma coisa na época da ditadura militar? Ou ela pegaria em armas para tentar se livrar daquele que era o Estado abusivo na época? Como é que você resolve conflitos? Você tem uma tendência ao diálogo? Ou você, por outro lado, certamente reconhece apenas o bombardeio ou a violência para vencer a violência? Nem Dilma, nem Osama, nem qualquer outra pessoa, apenas a palavra de Deus nos ensina exatamente como lidar com conflitos. Nós estamos agora começando o capítulo 17. Nós estamos percebendo ao longo desses últimos capítulos, pelo menos, o quanto Jesus está diretamente criticando, repreendendo, até mesmo atacando os fariseus e a sua falsa doutrina, os seus falsos ensinamentos. O capítulo 17 não é diferente. Jesus está aqui propondo a única forma de lidarmos corretamente com os conflitos, gerando resultados benéficos, e em todas essas propostas, os fariseus são reprovados. É impressionante nós analisarmos o quanto Jesus traz agora ensinamentos corretos e o quanto os fariseus continuam sendo reprovados em cada um deles. Nós aprenderemos essa noite, nesses 10 versículos primeiros do capítulo 17 de Lucas, que os escândalos são inevitáveis, mas eles são tratados e resolvidos pela repreensão, pelo arrependimento e pelo perdão. Os escândalos, ou outras traduções, as tentações, são inevitáveis, mas eles são resolvidos por meio da repreensão, do arrependimento e do perdão. Nós vamos ver isso em 3 partes. Primeiro, versículos 1, 2 e a parte A do versículo 3. O acautelai-vos aqui, ele na verdade deveria estar no final do versículo 2 e não começando o versículo 3.
O imperativo de acautelar ou de nos acautelarmos diz respeito à primeira parte: os escândalos são inevitáveis. A segunda parte agora, no versículo 3, na parte restante do versículo 3, nos ensina que tanto a repreensão quanto o arrependimento, eles são obrigatórios, não são opcionais. Eles são, para usar o bom e velho latim, sine qua non. São como o voto no Brasil, obrigatórios e não opcionais. E finalmente nós veremos, no final dessa passagem, que o perdão, ele é tanto condicional quanto incondicional. Como assim? Como é que uma coisa pode ser ao mesmo tempo condicional e incondicional? Eu explicarei quando chegarmos lá. Vejamos então o que Jesus quer dizer com os primeiros versículos, quando ele nos mostra claramente que os escândalos são inevitáveis. Leamos mais uma vez os versículos 1 e 2 e a primeira parte do versículo 3. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Qual é a mensagem de Jesus aqui? Porque ele começa falando exatamente isso. Lembrem-se, o alvo dele é sim o tratamento dos discípulos, o ensino correto para a santificação dos seus seguidores. Mas ele também está atingindo primordialmente os fariseus. Quando ele fala sobre escândalo, imediatamente em nossas mentes, nós deveríamos nos lembrar de todas as vezes que Jesus mostrou que os ensinamentos dos fariseus estavam, na verdade, fazendo o povo da aliança tropeçar. Não eram ensinamentos de edificação, eram ensinamentos que afastavam o povo de Deus. Eram ensinamentos escandalosos, eram ensinamentos que levavam o povo a pecar, a não cumprir a palavra de Deus. É assim que nós podemos definir escândalo. Talvez na sua mente escândalo seja somente quando o pastor trai a esposa, escândalo. Ou quando o presbítero, infelizmente, abandona a fé, escândalo. Não, escândalo não são apenas pecados referentes às autoridades, aos superiores em relação aos inferiores. Sem dúvida alguma, a posição de autoridade, a posição de mestre, a posição de liderança agrava a situação do escândalo. Mas o escândalo aqui, ele pode vir por qualquer crente. Como é que nós definimos escândalo então? Nada mais, nada menos do que a facilitação do pecado de alguém e a dificuldade de oferecer uma vida piedosa a essa pessoa. Quando Jesus fala sobre escândalo, ele está dizendo que nós cometemos esse tipo de pecado quando facilitamos a queda de um irmão e dificultamos a sua progressão em santidade. Mais uma vez, vejam como os fariseus estavam fazendo isso o tempo todo. E vejam como nós fazemos isso também o tempo todo, quando simplesmente não vivemos de acordo com a nossa profissão de fé e vivemos de acordo com o que nós pensamos ser uma vida adequada de cristianismo. Quando é que os escândalos acontecem dentro de uma igreja? Basicamente, quando visitantes estão na igreja ou no convívio dos irmãos e eles veem que a nossa vida no domingo é uma e a nossa vida no restante da semana é outra.
pais escandalizam seus filhos? Ora, nossos filhos têm os pais em alta conta, mas quando esses pais falham em viver de acordo com os preceitos da lei, isso fica evidente aos filhos, e eles começam a se escandalizar. Quando é que cônjuges escandalizam ao outro? Quando esses cônjuges se negam a viver de acordo com os votos que eles fizeram no matrimônio. E existem vários outros exemplos de escândalos constantes que acontecem no nosso meio. É por isso que Jesus disse, sem medo de errar, é inevitável que venham os escândalos. É inevitável que nós falhemos em viver no alto padrão que a lei de Deus traz para nós. Qual é a sua reação diante disso? Você pode dizer, ótimo, o próprio Senhor Jesus está dizendo que é inevitável que os escândalos aconteçam. Logo, eu não preciso me preocupar em ser o melhor cônjuge. Eu não preciso me preocupar em ser o melhor pai. Eu não preciso me preocupar em ser o melhor presbítero. Eu não preciso me preocupar com a minha imagem enquanto pastor. Os escândalos vão acontecer. Essa não é a reação esperada por Cristo. Quando Ele diz isso, Ele complementa, para que nós jamais saiamos pela tangente dessa forma. Ele diz, os escândalos são inevitáveis, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Mais uma vez, ai dos fariseus, pelos quais os escândalos estavam acontecendo o tempo todo. Qual era o maior escândalo que estava ali acontecendo diante de todos? Aqueles homens estavam claramente rejeitando a Jesus, negando a Ele, chamando-o de servo de Beelzebul e tantas outras coisas. Escândalo. Levando outros a também não reconhecerem Jesus como o Messias. Quando os escândalos acontecerem, e não se os escândalos acontecerem, como é então que nós devemos reagir? Ora, deveria ser proporcional à gravidade do escândalo. Jesus não trata o escândalo aqui de uma forma leve. Jesus diz no versículo 2: quando o escândalo acontecer, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço do escandaloso uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Aqui está a complementação da definição de escândalo. Quando fazemos tropeçar um destes pequeninos. Os comentaristas vão divergir. Quem são os pequeninos? São as crianças que estão aprendendo a fé cristã e estão olhando para os mais velhos como modelo, e esses mais velhos frequentemente erram e elas não aprendem então a verdadeira vida cristã. Ou pequeninos são aqueles neófitos, ainda fracos e débeis na fé, que também olham para autoridades ou pessoas enquanto modelo, e ao olharem para suas falhas, acabam arrefecendo em sua fé. Ou crianças, ou neófitos. O importante é notarmos aqui, que escândalos que fazem nos tropeçar, geram em nós uma punição, deveriam gerar em nós uma punição que se assemelha à morte por afogamento. Você já sonhou com afogamento? Você já viu alguém se afogando? Você certamente rejeita a ideia de que um dia a sua morte seja por afogamento. É uma morte muito agoniante. A respiração vai embora, você está completamente sem saída.
e acaba perdendo a vida. O que Jesus está dizendo aqui é: se o afogamento é agoniante para nós, mais agoniante deveria ser então um escândalo realizado por mim. Um escândalo que faz um pequenino tropeçar e eu sou a causa disso. Conseguem perceber a gravidade desses pecados que facilitam o pecado de outros? Líderes, maridos, esposas, todos vocês, que como o nosso quinto mandamento ensina na sua interpretação do Catecismo Maior, enquanto posições de superiores, ouçamos agora o imperativo de Jesus quando ele diz no começo do versículo 3: acautelai-vos. Se ao entrar numa piscina ou entrar num navio, vocês colocam um salva-vidas, mesmo sabendo nadar, mais do que essa cautela nós deveríamos ter em relação a prováveis e possíveis escândalos no nosso meio. Mas aí a pergunta surge: pastor, mas e se o escândalo acontecer? Ou melhor, mas quando o escândalo acontecer, não há escapatória? A única punição é a morte por afogamento, com uma pedra de moinho presa ao nosso pescoço? E a resposta é não. Jesus está ensinando justamente o contrário. Para aqueles fariseus era, porque em primeiro lugar, eles não conseguiam reconhecer que eram escandalosos, e em segundo lugar, diante das repreensões de Jesus, eles não apresentavam arrependimento. E essa é a resposta para a pergunta: quando os escândalos vierem, não se escondam, não se justifiquem, arrependam-se, confessem, assumam, e certamente isso será um aprendizado enorme, não apenas para os nossos filhos, mas para os pequeninos na fé, esses pequeninos que geralmente tropeçam por nossa causa. É por isso que Jesus agora diretamente nos leva então à ideia de repreensão e de arrependimento. Ele fala sobre o escândalo sendo inevitável e agora ele qualifica a repreensão e o arrependimento como obrigatórios. O que isso quer dizer? Versículo 3: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Como eu disse anteriormente, até mesmo na minha oração, palavras claríssimas, facílimas de se entender, mas dificílimas de serem aplicadas. A primeira questão que nós temos aqui, e Jesus deixa isso bem claro: se teu irmão pecar contra ti. Meus queridos, Jesus está aqui nos mostrando como nós resolvemos conflitos com esperança de mudança e de resultados benéficos dentro da igreja. Isso é óbvio. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles não podem olhar para essas orientações aqui e aplicá-las em suas vidas. É por isso que Jesus diz: se teu irmão. Eu comecei o sermão perguntando: como é que vocês resolvem conflitos? E na verdade a pergunta mais completa é: como é que vocês resolvem conflitos entre irmãos? Porque em tese, conflitos entre pessoas que não são irmãs não são resolvidos. Eles podem ser apaziguados, eles podem não gerar tantas consequências assim, mas eles não são resolvidos. Por quê, meus irmãos? E aqui a mensagem do Evangelho. O principal conflito
que precisa ser resolvido em nossas vidas é a nossa falta de paz para com Deus. Um que não é irmão, ele não conseguiu ainda resolver o principal conflito da sua vida. Como é que você vai esperar que ele se arrependa ou peça perdão para você, porque ele errou e pecou contra você? Lembre-se, Jesus está falando aqui para aqueles da comunidade do pacto. E quando nós nos atentamos para isso, nós dizemos: ok, infelizmente, não conseguimos resolver de fato conflitos com pessoas de fora do pacto. Mas a grande pergunta é: por que a gente não consegue resolver os conflitos dentro do pacto? E você sabe disso. Ao invés de obedecermos a Deus e repreendermos o nosso irmão quando este claramente pecar, e aqui vem uma outra dica importante: a repreensão, ela só pode existir quando de fato o irmão tiver pecado. Muitas vezes a nossa repreensão é fruto daquilo que nós achamos errado no outro, mas que não é necessariamente pecado. Exemplo: eu sou capaz de repreender alguém porque aquela pessoa está fora da moda, está usando uma meia que não combina com um cinto, mas não repreendo quando claramente aquela pessoa cometeu um pecado grave, até mesmo um escândalo. Como é que você resolve conflitos na igreja? Quão disposto você é a repreender pessoas? Vamos fazer um teste. Você viu alguém pecando? Você viu o pastor pecando? Qual é a sua tendência? Sejamos honestos. Você fala mal do pastor? Você fofoca a respeito do que aconteceu? Você consegue dizer para outros exatamente qual foi o erro do pastor, mas não tem coragem e nem a obediência de chegar ao pastor com toda a humildade e dizer: pastor, o senhor errou, o senhor pecou, o senhor falou aquilo e não condiz com a palavra, o senhor fez aquilo outro e não condiz com a palavra. Eu estou usando a imagem do pastor, mas isso pode acontecer obviamente com qualquer um dos irmãos. Da mesma forma que o escândalo não diz respeito apenas à liderança ou ao superior, essa repreensão, ela está para todos. Há pouca repreensão no meio da igreja, porque nós preferimos a saída mais fácil, que é a saída pecaminosa. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos textos abundantes tratando sobre a repreensão. Não fujamos dessa obrigação. Pelo contrário, saibamos que na repreensão nós manifestamos amor verdadeiro. É isso que Paulo diz em Efésios: quando repreenderem, façam isso em amor, na verdade. Paulo nos lembra em Gálatas que se alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais devemos repreendê-los com toda brandura, tomando cuidado para não cairmos também na mesma falha. E assim por diante. Provérbios é repleto de palavras de repreensão. A boa palavra, a palavra no tempo correto, a palavra de repreensão e não de crítica simplesmente, e não de fofoca, e não de maledicência, mas de buscar sim o arrependimento do outro. Como é que você repreende alguém? Você repreende alguém buscando a sua própria autojustiça? Ah, que bom, agora o pastor então me deu todas as ferramentas para que eu vá e busque os meus direitos em relação aos pecados cometidos contra mim. Não!
repreensão é para o bem do meu irmão, a repreensão é para que ele chegue ao arrependimento. Se a repreensão é obrigatória, o arrependimento também é. Mais uma vez, como é que você tem repreendido os irmãos da igreja? Como é que você tem recebido a repreensão dos irmãos da igreja? Talvez seja muito difícil nós repreendermos, porque quando nós chegamos aos irmãos da igreja, eles são tão cheios de dedos, que a repreensão não surte efeito. Lembre-se das vezes que alguém tentou falar para você, para o seu bem, que você cometeu um pecado, que você não está caminhando de acordo com a palavra de Deus. Qual foi a sua reação? Palavras do tipo: quem você pensa que é? Isso não é da sua conta. Ou, principalmente entre cônjuges, isso acontece o tempo todo. Quando um cônjuge repreende o outro, qual é a primeira palavra? Mas você faz pior do que eu. Eu sei exatamente quais são os seus defeitos também, então não me venha dizer os meus. O que a palavra de Deus nos ensina essa noite, queridos irmãos? Tanto como devemos repreender e como devemos responder à repreensão. Da mesma forma que no primeiro ponto, quando os escândalos acontecerem e nós formos repreendidos corretamente pelos nossos irmãos, não nos escondamos, não hajamos como os fariseus, não busquemos autojustificação, confessemos o pecado. Essa repreensão, ela tem o propósito também de cobrir pecado. Mateus 18 é claro: se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele somente, ninguém precisa ficar sabendo, só você, o ofendido, e só o ofensor. Olha que evangelho maravilhoso é esse, quando um ofensor, ele está sendo protegido por aquele que foi ofendido na verdade, mas o ofensor, que somos nós também, escandalosos, geralmente querem experimentar falsa piedade como os fariseus. Os fariseus eram causa de escândalo, eles foram diversas vezes repreendidos por Jesus. Ao invés de se arrepender, eles contra-atacavam. Ao invés de se arrepender, eles se fechavam ainda mais para a graça do reino de Deus. Sem dúvida alguma, meus irmãos, isso é facílimo de se entender, mas dificílimo de se aplicar. E nós chegamos então agora ao nosso terceiro ponto, e talvez uma das marcas mais importantes que um cristão deve ter em sua vida: o perdão. E nós vimos então que os escândalos são inevitáveis, que por causa disso a repreensão e o arrependimento são obrigatórios e não opcionais, e que o fruto disso então é o perdão, que eu chamo aqui de condicional e incondicional. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler mais uma vez os versículos 4 a 10 agora de Lucas 17. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás?
Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Queridos irmãos, quando eu chamo o perdão de condicional, isso consegue atingir muitos crentes que por muitos anos têm compreendido mal, não biblicamente, o que é o verdadeiro perdão. Nós geralmente associamos o perdão com duas coisas muito erradas. Primeira, a ideia de liberar perdão. Libera perdão. Essa é a obrigação do crente. Independentemente do que aconteça, sem nenhuma condicional atingida, o crente libera perdão. Isso não é linguagem bíblica, isso é linguagem mística, ou talvez de psicologia barata. A Bíblia nos mostra que o perdão é condicional ou condicionado a alguma coisa. A segunda perspectiva, geralmente, nesse liberar perdão, é a busca por algo que está dentro de mim e eu preciso me livrar disso. É o famoso: não guarde rancor, pare de sofrer e dê o perdão, mesmo que a pessoa que lhe ofendeu não se arrependa. Mais uma vez, o objetivo do perdão não é trazer paz ao seu coração, apesar disso acontecer. O objetivo do perdão é trazer paz ao outro, em primeiro lugar. O perdão, então, quando buscado dessa forma, é sempre primordialmente ao outro e não a mim mesmo. Dentro do evangelicalismo, nós precisamos entender aqui que o perdão ele é necessariamente condicionado ao arrependimento. Aqui, sem dúvida alguma, o arrependimento é sine qua non. Sem arrependimento não há perdão. E aí os crentes menos embasados se lembram de dois textos. Espera aí, pastor. A Bíblia diz que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Amém. Só que o texto usado é errado. O texto usado está em Lucas 23, 34. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 23, versículo 34. Aqui os defensores do perdão liberado a qualquer custo ou de qualquer jeito para aliviar o nosso coração, eles usam esse versículo para dizer: vejam, Jesus perdoou antes de nós oferecermos qualquer condição para Ele perdoar. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos, se Jesus tivesse perdoado todos aqueles que estavam ali crucificando, repartindo as suas vestes, o que é que teria acontecido com todos aqueles? Eles inevitavelmente teriam sido salvos. Se Jesus perdoa incondicionalmente apenas, todos serão salvos no final. Não haveria inferno. Nós vimos que isso não é verdade no sermão da semana passada. Não haveria perdidos. Nós sabemos que a Bíblia claramente ensina o oposto disso. O que é que Jesus está fazendo ali na cruz então? Jesus está orando por perdão. Jesus está intercedendo para que o Pai de fato perdoe muitas daquelas pessoas que
estavam cometendo o maior escândalo de toda a humanidade: colocar o Senhor da glória na cruz maldita. Onde é que a oração de Jesus é respondida? Por favor, vá lá para Atos, capítulo 2. Jesus não está perdoando absolutamente ninguém na cruz do Calvário. Ele está orando para que muitas daquelas pessoas sejam perdoadas por Deus. E vejam como isso acontece. Atos capítulo 2. Essa mesma multidão, ou grande parte dela, que disseram lá atrás: crucifica-o, crucifica-o, estão agora ouvindo a Pedro, e no versículo 37 de Atos 2 dizendo: que faremos, irmãos? Vejam a palavra de Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não diz: fiquem tranquilos, Jesus já lhes perdoou na cruz. Não! A oração de Jesus é ouvida, e mais de 3.000 pessoas se arrependem, porque de fato, mediante o arrependimento, eles têm o perdão de Deus por meio da cruz de Cristo. Um outro exemplo errado, bem semelhante a esse, é o exemplo de Estevão. Por favor, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 60. Muitos vão dizer: nós temos que ser como Estevão, que perdoou até mesmo aqueles que estavam o apedrejando. Mais uma vez, Estevão não perdoa absolutamente ninguém aqui. Ele intercede por eles, ele ora por perdão. Atos 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Quando é que a oração de Estevão é respondida? Quem é que estava ali vendo Estevão ser apedrejado e suas vestes depositadas aos seus pés? Saulo! Saulo não foi perdoado por Jesus na cruz do Calvário? Saulo era um perseguidor da igreja, mas um dia, quando ele encontra Jesus no caminho para Damasco, ali ele se arrepende, ali ele cai por terra, ali ele é atingido pelo Espírito, e mediante isso ele recebe o perdão de Deus. Ele deixa de ser Saulo e vira Paulo. Se nós entendermos o perdão de Jesus Cristo como algo oferecido a todos incondicionalmente, nós defenderíamos algo que a nossa teologia não permite: a salvação universal de todos os homens. Nós sabemos que a Bíblia não ensina isso. Perdão é condicionado ao arrependimento. Entretanto, eu também chamei esse perdão de incondicional, porque se nós parássemos por aqui, seria muito fácil nós acabarmos mais uma vez como os fariseus e dizermos assim: o pastor Broto me ensinou que eu só vou perdoar quando o irmãozinho lá vier me pedir perdão, e eu vou orar então e torcer para que ele nunca venha. O perdão é incondicional também. Em que aspecto? No aspecto da disposição para perdoar. Sem dúvida alguma, a disposição de Cristo é para perdoar a todos. A disposição de Estevão era para perdoar inclusive os seus apedrejadores. A nossa disposição deve ser sempre para perdoar, independentemente do
escândalo cometido contra nós. É aí que o perdão é incondicional. É aí que a disposição para o perdão é total. É aí que nós vemos Jesus lidando aqui com 3 possíveis desculpas dos seus discípulos para não perdoar. Como é que você resolve conflitos na igreja? Como é que você tem repreendido ao seu irmão? Como é que você tem recebido repreensão? E o principal de todos, como é que você tem pedido perdão e como é que você tem perdoado? Vejamos então aqui como Jesus lida com essas possíveis desculpas para não perdoarmos. O versículo 4, Jesus é bem categórico e até usa o recurso do exagero. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Qual é a nossa primeira reação? A primeira coisa que vem à nossa mente é assim, Jesus, está de brincadeira. 7 vezes no dia, o mesmo pecado, a mesma pessoa, ele está fingindo. É um arrependimento falso. Ele está brincando com as coisas de Deus. Ele sabe que eu vou perdoar, é por isso que ele me fere, e ele usa então o recurso do arrependimento. Jesus não quer saber disso. Jesus ensina em outros lugares, de outras formas, como é que nós lidamos com pecados contumazes, que parecem então gerar arrependimentos falsos. O contexto não é esse. O contexto é, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e houver arrependimento, não há qualquer possibilidade de você não perdoar essa pessoa. Você precisa perdoar alguém na igreja, você precisa perdoar alguém na sua família, você precisa perdoar alguém que tenha lhe ofendido de tal maneira que talvez nem Jesus fosse capaz de perdoar. Bom, o que Jesus está dizendo aqui é que você não tem opção. Se essa pessoa já veio até você e se arrependeu, não há absolutamente nada que lhe impeça de perdoar essa pessoa. Vocês conseguem ver que foi justamente isso que aconteceu conosco? Jesus está dizendo 7 vezes no mesmo dia, e você acha isso demais? Quantas vezes Jesus me perdoou só hoje? Por que você acha que nós fazemos um momento de contrição e confissão de pecados a cada culto solene? Porque entre o culto da manhã e o culto da noite, nós certamente fomos perdoados por Jesus Cristo mais do que 7 vezes. Na cruz do Calvário, mediante o arrependimento que é dom de Deus dado a nós, para obtermos esse benefício, nós somos perdoados infinitamente, porque o nosso pecado fere um Deus que é infinito. Somente um Deus poderia cobrir esse pecado a todos nós. Ou seja, em tese, o que Jesus está ensinando é que nós não precisamos ver imediatamente fruto de arrependimento para perdoarmos. O fruto é importante, mas o poder do arrependimento, da confissão, é o suficiente para perdoarmos incondicionalmente qualquer pecado que seja. Jesus lida com essa primeira desculpa. A segunda desculpa, ela parece bem espiritual. No versículo 5, os discípulos dizem: se esse é o caso, aumenta-nos a fé, Jesus.
O Senhor está colocando uma condição muito dura, muito difícil. É impossível, com o meu orgulho, com a minha soberba, eu perdoar alguém que peca contra mim 7 vezes no mesmo dia. Eu preciso de uma fé maior. Aí Jesus olha para eles e diz: não. Qual é a resposta de Jesus? Versículo 6: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: se a sua fé, no momento da sua profissão de fé, ela é pequena o suficiente para lhe trazer até esta mesa, mesa de perdão, mesa de salvação, essa sua fé pequenininha é mais do que suficiente para você perdoar a qualquer irmão que venha lhe pedir perdão, quantas vezes forem necessárias, por quais razões forem necessárias. A saída dos apóstolos foi dizer: não temos fé suficiente, e Jesus diz: tem sim. O problema de vocês é não querer obedecer. O problema de vocês é quererem ser como os fariseus e se auto-justificarem, ao invés de se arrependerem e perdoarem. A terceira desculpa, falando agora sobre obediência. Jesus trata da não necessidade do fruto do arrependimento necessariamente, imediatamente. Ele fala da fé pequenininha como suficiente, e agora ele fala da obediência a qualquer custo. A partir do versículo 7: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e plante a mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus está dizendo que o perdão, ele nada mais é do que uma obediência simples, em resposta ao tamanho do perdão que nós mesmos recebemos na cruz do Calvário. Jesus está usando uma ilustração que para nós já seria estranha, quanto mais naquele período. Servo nenhum, que na verdade aqui é escravo, se colocaria à mesa, tomaria primeiro um banho antes de servir a mesa. Não, ele está ali para servir, ele está ali para obedecer, custe o que custar. Nós, se já recebemos o perdão de Cristo Jesus, pelas nossas ofensas escandalosas, temos mais que a obrigação, não temos mais que a obrigação do que perdoar aqueles que nos ferem e que pecam contra nós. E Jesus ainda termina nos mostrando o valor da humildade aqui, porque nós somos tão pecadores, nós somos tão propensos ao farisaísmo, que mesmo quando nós perdoamos alguém que tenha nos ofendido tremendamente, a nossa tendência é então nos exaltarmos. Vejam como eu sou um crente bom, vejam como eu ouvi a palavra do pastor, vejam como eu sou mais espiritual do que os outros. E Jesus diz: quando vocês perdoarem uns aos outros, vocês vão dizer: somos servos inúteis. Não tem nada de especial nesse perdão, é simplesmente a minha obrigação. Jesus, com isso, está nos mostrando exatamente como nós podemos e devemos solucionar conflitos no meio da igreja. Será que a primeira igreja presbiteriana de Teresina tem conseguido fazer isso?
Avalie o seu coração. Avalie as suas necessidades de pedir perdão e de perdoar. E lembre-se que nessa noite nós temos uma mesa de perdão, uma mesa de reconciliação, uma mesa de renovação de votos. Casamentos só vão se sustentar diante desses princípios. Relacionamentos na igreja só vão se sustentar diante desses princípios. Se essa igreja tem convivido há tanto tempo com falso arrependimento e com falso perdão, certamente não é o amor pactual de Deus que nós temos experimentado, mas é uma igreja farisaica, tal qual a religião que foi altamente criticada por Jesus naqueles tempos. Quantas vezes Jesus já lhe perdoou? Quantas vezes você já teve o benefício do arrependimento ao seu favor, independentemente do tamanho do seu pecado? Pare de se esconder, pare de se auto-justificar, pare de ser como fariseu. Venha até Jesus, venha para a mesa da reconciliação e tenha paz com Deus e com os irmãos em Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela cruz do Senhor Jesus, que é a confirmação e consumação desse perdão maravilhoso que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos concede o arrependimento necessário para termos todos os benefícios da salvação de Jesus. Nessa noite, ó Deus, muitos aqui não participarão do pão e do vinho. Isso significa, de alguma forma, que eles não estão em comunhão plena contigo. Deus, por favor, faça com que essa seja a última mesa do Senhor, da qual eles não possam participar, mas que da próxima em diante, confessando o seu pecado, se arrependendo, assumindo e recebendo o perdão do Senhor, eles possam fazer parte desta mesa conosco. E que nessa noite, essa mesa realmente represente comunhão. O Senhor sabe qual é o irmão que está brigado com o outro. O Senhor sabe qual é o calo que foi pisado há tantos anos atrás, que ainda não foi resolvido e tratado. O Senhor sabe, ó Deus. Ajuda-nos a repreender uns aos outros e a recebermos repreensão para o nosso bem e para a glória do Senhor no nosso meio. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico de preparação para a mesa do Senhor, e logo após eu chamo